E aí, turma boa, sejam todos bem-vindos ao canal Sala Web de Aula. Eu sou o professor Fernando Silva e esta é mais uma videoaula aqui do canal. Na nossa videoaula de hoje, nós teremos aí Ciências sexto ano. Então vamos acompanhar aqui nosso conteúdo. Hoje teremos correção das atividades, fazendo aqui a nossa revisão, ok? Então vamos lá conferir o que a gente teve aí nas atividades passadas. A primeira atividade é do dia 16/2/2021. Então vamos lá, né? Na primeira questão você tinha o que faz um corpo passar de um estado físico para outro, né? O que causa essa mudança de estado físico? A variação, ou seja, a mudança da temperatura, ok? A variação da temperatura. Na questão 2, quais são os estados físicos que os materiais podem apresentar? Então, nós temos 3, né? Sólido, líquido e gasoso, ok? 3. Dê 2 exemplos de materiais que se fundem, se juntam, ok? Com o calor de nossas mãos. Então, nós tínhamos aí, né, o exemplo do nosso conteúdo, chocolate e manteiga. Se eu botar os dois nas minhas mãos, só o calor do corpo vai fazer eles derreter e eles se fundem, ou seja, se desmancham, podem se misturar também, se eu botar os dois juntos, né, só com o calor das mãos. O que acontece com as gotas de parafina que caem de uma vela acesa quando esfriam, né? Então, a chama faz com que a vela derreta, passe do estado sólido para o líquido, e quando elas esfriam, elas se solidificam quando esfriam, ou seja, elas voltam para o estado sólido. Defina, diga o que é fusão. É a mudança do estado sólido para o líquido. Evaporação é a mudança do estado líquido para o gasoso. Solidificação é a mudança do estado líquido para o sólido. E a condensação é a mudança do estado gasoso para o estado líquido, ok? Próxima atividade foi a atividade do dia 23/2. Primeira questão. Quantos e quais são os estados físicos da matéria? Então, a gente já tinha revisado. Quantos? São 3, sólido, líquido e gasoso, ok? Na questão 2, a vaporização é a passagem do estado líquido para o estado gasoso. Assim, descreva a diferença entre evaporação e ebulição. Então, você tinha que dar as características que fazem com que a nossa evaporação seja um pouco diferente da ebulição, mas todos são representações da vaporização. Então, na evaporação, o processo ocorre de forma lenta, na temperatura ambiente e sem formação de bolhas. Tá? A água na roupa estendida no varal, então ela vai evaporar lentamente. Já na ebulição, o processo ocorre com formação de bolhas durante o aquecimento e é mais rápido do que a evaporação, a água fervendo numa panela. Então, estou acelerando a vaporização, então está havendo surgimento de bolhas. Então, aí é a ebulição. Terceira, o que vem a ser o chamado ponto de fusão, o PF, de uma substância. É uma temperatura característica de cada substância, tem a sua temperatura do ponto de fusão. Esta temperatura na qual determinada substância sofre fusão, ela passa do sólido para o líquido, ou solidificação, do líquido para o sólido.
Então, este ponto, esta temperatura marca exatamente isso. A passagem do sólido para o líquido ou do líquido para o sólido. Então, esse é o ponto de fusão. Que vem a ser o ponto de ebulição, PE, de uma substância. É a temperatura característica na qual determinada substância sofre ebulição, se ela vai do líquido para o gasoso, ou liquefação, se ela vai do gasoso para o líquido, ok? O que expressa o chamado volume de uma porção da matéria? Expressa quanto espaço é ocupado por ela. Então, o espaço que é ocupado por uma porção da matéria é o que a gente chama de volume. Como podemos calcular a densidade de um objeto ou de uma amostra de certo material? A densidade é uma divisão. Então, você pode calcular a densidade de um material dividindo sua massa pelo seu volume, ok? Cite dois fatores que afetam a densidade, que a gente falou nas nossas videoaulas, foram a substância ou material considerado. Então, o que pode mudar a densidade é, se eu escolho o ferro, tem uma densidade, se eu escolho, né, bronze, tem outra densidade, se eu escolho água, tem outra densidade. Então, a substância, o material é um dos fatores, e a temperatura causa também mudança da densidade, que nós vimos que, por exemplo, tem metais que quando eu aqueço, ele aumenta o seu volume, certo? Então, ele aumenta o volume. Quando esfria, ele volta ao volume original. Então, isso afeta a densidade, porque a densidade tem a relação entre massa e volume. E a nossa terceira atividade foi do dia 2/3, certo? Então vamos lá. Primeira, em que a química se ocupa em estudar? É a parte, né? Estuda a composição. Então tinha 3 tópicos que a gente falou. Ela estuda a composição, as propriedades e as transformações das substâncias químicas. Então, ela estuda a composição das substâncias químicas, as propriedades das substâncias químicas e as transformações das substâncias químicas, ok? O que os químicos consideram que seja uma substância? Então, segundo nosso texto, uma substância é uma porção de matéria que tem propriedades bem definidas e que lhe são características, certo? De acordo com o nosso texto. O que é uma substância pura? Então, vamos lá. É uma substância que não está misturada com outra substância ou com outras. Eu só tenho aquela porção da matéria, daquela substância específica. Ou seja, se eu tenho aqui pó de madeira, eu só tenho aquele pó de madeira. Mas se eu tiver pó de madeira com areia, aí não é uma substância pura, certo? Já vem para a nossa quarta questão, que vem a ser uma mistura. É a reunião de duas. Eu tenho pó de madeira, só tem pó de madeira, pronto. Então isso é uma substância pura. Eu tenho pó de madeira com areia, aí já tenho duas. Então, a reunião de duas ou mais substâncias puras é o que nós chamamos de mistura. O que são chamados componentes de uma mistura? É como são chamados cada substância pura que compõe uma mistura. Então, se eu tenho pó de madeira e areia, o pó de madeira é um componente, a areia é outro componente. O que são misturas homogêneas? E a segunda pergunta, quantas fases esse tipo de mistura possui? Misturas homogêneas é uma mistura que tem as mesmas propriedades em todos os seus pontos e apresenta uma única fase.
Ou seja, se eu tenho a mistura de água e sal, você no final vai ter apenas uma característica, só estou vendo a água, não estou vendo outra coisa, porque o sal ficou dissolvido na água. Como eu vejo apenas uma característica, uma propriedade, aí eu vou ter uma única fase. Então, água misturada com sal, nós vamos ter aí uma mistura homogênea. Já as misturas heterogêneas é uma mistura que não possui as mesmas propriedades em toda sua extensão. Ela apresenta duas ou mais fases. Exemplo, água e óleo. Como o óleo não se mistura com a água, eu vou estar observando as características da água, eu posso ver a água e eu posso ver o óleo, as características do óleo. Então eu estou vendo duas características e não só apenas uma. Então aí eu não tenho uma mistura homogênea, eu tenho uma mistura heterogênea. Bom, chegamos ao fim das nossas correções. Aqui a gente revisou um pouco. Qualquer dúvida, assista novamente as videoaulas e nós teremos aí na próxima aula, né, a avaliação parcial com esse conteúdo, ok? Também utilizando aí, né, o nosso formulário do Google, ok? Então, essa foi a nossa videoaula de hoje, ok? Bem rapidinho. Deixa aí o seu joinha se você gostou do nosso conteúdo, se inscreva no nosso canal se você não é inscrito, ative o sininho das notificações para você ficar sempre ligado aí com as nossas videoaulas e lives, ok? Vamos ficando por aqui e até a nossa próxima videoaula.